Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. Nosso programa Ponto de Vista de hoje, sequenciando as entrevistas com os candidatos majoritários nas eleições deste ano aqui no Rio Grande do Norte, recebe a candidata ao governo do estado pelo PSTU, a enfermeira Simone Dutra. Ela vai nos falar sobre o que motivou ela ser candidata pelo seu partido e quais as propostas de governo que ela apresenta ao povo norte-riograndense. Simone Dutra, uma satisfação recebê-la aqui. Quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite. E certamente o nosso telespectador vai acompanhar com muita avidez essa nossa entrevista. E eu queria iniciar, Simone, como e quando começou a sua militância política? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui no seu programa, um espaço muito importante, e também agradecer o convite, Nelson. Eu comecei a minha vida política no movimento sindical. Porque política, na nossa concepção, não é só a política quando há eleições. Toda e qualquer ação, atividade que esteja ligada a uma coletividade, para a gente é uma ação política, né? Então, participei da atividade, comecei a participar do movimento sindical em 1996, quando ingressei na direção do Sindicato dos Servidores da Saúde, o Sindisaúde. De lá para cá, a minha militância tem sido muito junto aos trabalhadores da saúde, aos serviços da saúde principalmente, a defesa do serviço público. E em 98 entrei no PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, que estou até hoje, e participei de algumas eleições já, e agora estou candidata ao governo. Exatamente porque você resolveu, além da militância sindical, ter um mandato eletivo? Bem, a gente luta, a gente faz greve, a gente faz manifestações, porque a vida não está fácil, porque para que a gente tenha os nossos direitos garantidos, aquilo que está escrito em lei, muitas vezes nós precisamos lutar muito para que eles sejam efetivados. Nós precisamos lutar muito para que o direito à população seja efetivado, que as condições de trabalho sejam garantidas, e muitas vezes nem conseguimos. Isso nos faz irmos às ruas, fazermos greves, manifestações. Só que nós sabemos que o poder, quem está no poder, é quem define essas políticas todas. Então, nós, trabalhadores, precisamos alçar, precisamos querer também governar. Então, nós nos candidatamos, o PSTU apresentou o meu nome, como uma forma de apresentar à sociedade do Rio Grande do Norte, à população do Rio Grande do Norte, especialmente aos trabalhadores, à população pobre do estado, uma candidatura com um programa voltado para a maioria da população que aqui trabalha, principalmente a população pobre que defende os serviços públicos, sendo uma pessoa que estou nas lutas, sou uma mulher trabalhadora das lutas, não só estou no momento das eleições, e para que esses trabalhadores, as pessoas que estão ombro a ombro todos os dias nessas lutas, também possam ter uma alternativa do voto que não seja nesses que mandam no Estado há muitos anos e que hoje se colocam como alternativa e como mudança que a gente sabe que na verdade não é a continuidade da política. E por que exatamente uma candidatura a governadora do Estado? Porque o ano passado, especialmente, foi um ano muito importante. Aconteceram as manifestações de junho, onde nós fomos às ruas. Nós estivemos dentro das manifestações, onde levantamos pela primeira vez a faixa com a campanha do Fora Rosalba. Porque nós fizemos denúncias fortes sobre a situação em que vive a população, principalmente. Cerca de 200 pessoas o ano passado morriam todos os meses
no Valfredo Gurgel porque não tinham direito a um leito de UTI. E, em seguida, nós fizemos uma greve que foi por reivindicação salarial, mas também denunciamos as condições de trabalho que os trabalhadores estavam submetidos e o descaso e o caos instaurado dentro dos hospitais. Então, nós estivemos ativamente nessas lutas e principalmente em relação a esse atual governo. Assinamos um pedido de impeachment da Rosalba, porque não achamos justo que a população tenha que esperar até o final do mandato dela para mudar esta realidade, se é que vai mudar após as eleições. Então, como nós estivemos à frente dessa luta, nós achamos que precisávamos sim ampliar o diálogo com a população, para apresentar um programa alternativo a tudo que está aí, porque Rosalba está lá no governo, mas ela foi colocada lá pelas mãos do Robson Faria, ela foi colocada lá pelas mãos do Henrique Alves, candidatos que hoje dizem que vão mudar a realidade do Estado, mas que a gente sabe que na realidade, no concreto, isso não vai acontecer. O que é que você acha das chamadas oligarquias aqui no Estado? Infelizmente, o Estado do Rio Grande do Norte é está entre os poucos estados que ainda persiste esse tipo de política, onde as famílias elas vão se alternando de geração a geração e vão formando líderes políticos que monopolizam a maioria, né, dos votos da política no Estado, né? E aí tem nas mãos prefeitos, cabos eleitorais que têm todos loteados os eleitores e termina que mandam, né, na política, na vida das pessoas. Infelizmente, o Rio Grande do Norte ainda é muito forte. Nós sabemos que tem poucas famílias, Maia, Alves, Rosado, né, Farias, são famílias que, ao longo dos anos, vêm se beneficiando do trabalho da população do Rio Grande do Norte, porque nossa população ela produz muito, o nosso estado vem tendo um desenvolvimento, o ano passado teve 4,5% de crescimento na economia, quando no Brasil foram 3,9%, um estado que produz riquezas, mas que nossa população é muito pobre, porque essas famílias que monopolizam a política no Rio Grande do Norte, que mandam, elas estão associadas com as elites, com os ricos, com os grandes proprietários de terras, com os grandes proprietários de empresas que lucram à custa, né, da população do Rio Grande do Norte. Na sua avaliação, portanto, o eleitor potiguar, ele não seria um eleitor politizado o suficiente? Não necessariamente, porque a eleição ela é muito determinada pelo poder econômico. Todos os candidatos, o Henrique Alves, quase todos, né? Porque tem outros candidatos, no momento, o Henrique Alves, o senhor Robson Faria, estão sendo financiados pelas grandes empresas, por bancos, como foram em 2010. O Henrique Alves, em 2010, recebeu 15 milhões para fazer sua campanha para deputado federal. O senhor Robson Faria, como vice-governador de Rosalba, recebeu 5 milhões do Banco Safra, de grandes empresas, Alessat, Guararapes, todos eles doam. Todas as empresas que estão aqui no Rio Grande do Norte, instaladas aqui, doam dinheiro para esses políticos fazerem campanhas. São campanhas milionárias. Então, o poder econômico é o que determina, no momento, essa decisão. Mas nós entendemos que há uma mudança na consciência das pessoas, do ano passado para cá, principalmente. Isso está mudando aos poucos, porque muita gente, inclusive que já votou muito nessas famílias, nas oligarquias aqui do Rio Grande do Norte, está rejeitando. Porque sabe que a vida delas não mudou, a vida deles mudaram. Mas a das pessoas, dos que votaram, das pessoas que trabalham todos os dias, essa continua do mesmo jeito, ou em algumas situações ainda pior.
Você não acha que isso é uma coisa que acontece em todo o Brasil? Acontece em todo o Brasil, mas a questão das oligarquias em alguns estados. Em outros estados já há a situação já mudou um pouco mais, embora a realidade das pessoas também não mudou significativamente, né? Na realidade, apesar de ter essa oligarquia, essas oligarquias mandando aqui no estado, nós fazemos a avaliação que ela está numa crise. E não é à toa que agora, para uma delas tentar ganhar a eleição, que é a dos Alves, teve que se juntar com 18 partidos, né, 18, 20, não sei bem, fazer um grande acordo para garantir a eleição de um dos herdeiros da família Alves, né, que é o senhor Henrique Alves. Então, há uma crise, né, e as pessoas, a população, nós estamos andando nas ruas, estamos conversando com os trabalhadores, há muita rejeição desses dois candidatos que representam o poder há tantos anos aqui no estado. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O sistema Fé Comércio esteve presente na 27ª Feira Industrial e Comercial da região Oeste, a chamada FICRO, oferecendo serviços gratuitos à população. O evento aconteceu dos dias 20 ao dia 23 de agosto no Centro de Exposições e Eventos de Mossoró, o Expo Center. A cachaça Samanaú, que brilhou na Copa do Mundo, está sendo muito bem avaliada em São Paulo, em alguns restaurantes como o Bela Sintra, o Trindade e nos dois Rubaiá. O kit Samanaú, Cachaça do Brasil e a caçula Cibaúma continuam em alta. Saiba mais com o distribuidor Samanaú ou com a Samanaú Varejo. E nós voltamos à entrevista com Simone Dutra, candidata a governadora pelo PSTU. Simone, é possível a ideologia conviver, superar o pragmatismo das eleições? Nós achamos que hoje, infelizmente, há um jogo em que a quantidade de partidos que existem com o mesmo programa, com a mesma política, é muito grande. É muito grande. Eles não se diferenciam no seu programa. Não se diferenciam. A política é a mesma, a ideologia é a mesma. O que há, na grande maioria, são monopólios, quem manda, os caciques que mandam em cada partido. Nós, do PSTU, nós temos um programa muito claro e um perfil ideológico muito claro. Nós somos um partido socialista. O nome do partido é Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Nós somos um partido anticapitalista, porque nós achamos que o capitalismo não traz... não dá conta das necessidades da humanidade. Ao contrário, há uma tendência à destruição da humanidade, inclusive do meio ambiente.
Então, nós achamos que só com a coletivização das riquezas, dos recursos naturais, de forma abrangente, é que é possível, inclusive, a humanidade viver por mais tempo, né, nesse mundo e o nosso planeta sobreviver, porque a depender do avanço, não é, da situação ambiental por conta desse sistema econômico que suga, né, todas as riquezas naturais, nós não temos futuro, né? Então, o nosso partido, ele acredita nisso, no socialismo, e ideologicamente isso é muito demarcado. Então, em todo o nosso programa isso é muito claro. E a sua pergunta foi se isso atrapalha diante do pragmatismo. Nós fazemos um exercício no sentido de fazer denúncias da atual situação, de demarcar qual é o nosso entendimento, e aí entra o nosso perfil ideológico, e de apresentar propostas concretas para reverter essa situação. Por isso nós temos um programa que é claramente voltada para atender as necessidades da classe trabalhadora, que se choca com interesses de empresários, daqueles que lucram muito aqui no Estado e no Brasil, e apresentamos uma saída, né? Então, nós fazemos o exercício de juntar o ideológico com o que é pragmático. Quantos parlamentares existem no Congresso Nacional do PSTU? Não temos nenhum. Numa representação em Brasília? Não há. Em Brasília, não. E aqui no Estado, na sua eleição, quantos partidos vão compor a sua coligação? Ainda sobre parlamentares, nós não temos no Congresso Nacional, mas nós temos aqui em Natal uma vereadora, que é a professora Amanda Gurgel, que em 2012 foi eleita com mais de 32 mil votos, foi a vereadora mais bem votada na história aqui do Rio Grande do Norte. E temos também o Kleber, que é um operário, vereador da Construção Civil de Belém do Pará. Então, ainda não temos deputados federais, mas temos esses dois representantes que muito nos orgulham, porque estão lá levando este programa que eu falei aqui para dentro do parlamento. E aqui, você tem algum outro partido que é coligado ao Sobre PSTU? as coligações. Nós fazemos coligações nós temos restrições nas coligações, exatamente por esse nosso corte, nossa definição de classe trabalhadora. Então, nós nos fazemos alianças com o PSOL e com o PCB. Na eleição de 2012, quando a Amanda Gurgel foi eleita, nós fizemos uma frente, que a gente chama de frente de esquerda, e onde o PSOL foi o candidato a prefeito foi do PSOL. Mas este ano nós não conseguimos fechar essa aliança, por não termos chegado a um denominador comum entre os dois partidos. Então o PSOL saiu com a sua candidatura e nós saímos com a nossa. Quais são, na sua avaliação, os maiores problemas que você vai se deparar durante a sua campanha, durante a sua eleição? Os principais problemas são dois. Primeiro, o financiamento. Porque enquanto nós, por exemplo, nós do PSTU temos um princípio, nós não recebemos dinheiro das grandes empresas, de banco, de latifundiário. Não recebemos. Por quê? Porque entendemos que ao financiar as campanhas eleitorais, este setor ele cria poderes para que quando houver chegarmos ao governo, apontar qual é a política que vai ser aplicada. E a política que geralmente é aplicada é dos interesses deles. Então, isso entra em choque e contradição com os interesses da população, que é a maioria, e a quem votou. Então, nós não recebemos dinheiro de empresários. Nós fazemos uma campanha simples, com a colaboração dos próprios militantes e dos que nos apoiam ao redor de nós, que os simpatizantes, as pessoas que nos apoiam. Isso para que nós tenhamos independência política. Então, para termos independência política, temos que ter independência financeira. Como não há um financiamento público de campanha,
oportunidades, a campanha ela é muito diferente, muito diferenciada. Então, nós não temos condições de ir em todo o estado. Uma série de limitações são colocadas. Porque enquanto nós utilizamos um pequeno recurso financeiro, essas outras campanhas, esses outros candidatos recebem milhões para fazer as suas campanhas e fazem. Então, esse é o primeiro obstáculo, é a questão financeira. A outra é o espaço na mídia. Por exemplo, agora nós fomos excluídos do debate da TV Tropical e do debate na TV Cabugi. Quer dizer, só são 5 candidatos e não será oportunizado que todos coloquem no seu programa, todos se apresentem, todos conheçam o perfil de todos os candidatos. Então, a diferenciação de tempo também, por exemplo, o Henrique Alves tem 11 minutos de programa na TV, eu tenho 1h20. Então, as eleições, ela é construída, a eleição é construída para privilegiar aqueles que já mandam há muito tempo. Então, não tem nada de democrático nisso aí, né? Na realidade, a gente diz que é uma falsa democracia. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br, agora também no portal do Jornal de Hoje. Na Unicred Natal, quanto mais o cooperado utiliza os seus serviços, mais ganha em rentabilidade. E assim, garante o sucesso do seu próprio negócio, seja uma clínica, um consultório, ou mesmo ele atuando como profissional liberal, nas áreas da saúde e do magistério. Isso faz a diferença. Para você saber ainda um pouco mais sobre a Unicred Natal, ligue 4009-3535. E você que viaja a trabalho ou a passeio e gosta de se hospedar bem, sabe que a rede de hotéis Ibis é a grande pedida. E agora você tem o Ibis Mossoró. 150 quartos, internet grátis no lobby dos apartamentos, estacionamento e uma diária com preços especiais. Quando você programar a sua viagem, escolha Ibis, acessando o site www.ibis.com. E voltamos à nossa entrevista com a candidata Simone Dutra, candidata a governadora pelo PSTU. Simone, quais são as principais propostas para o seu governo? Então, nós nos guiamos pelo que disse as ruas o ano passado, né? O que disseram as ruas o ano passado. A população, a juventude foi às ruas exigir saúde, educação, segurança, padrão FIFA, né? Com isso, elas estão dizendo que o que existe aí, elas estão insatisfeitas, né? Então, nós sabemos que
esses três setores, saúde, educação e segurança, são os setores mais importantes para a população que depende dos serviços públicos, quer dizer, a grande maioria. Então, essas questões, essas três questões, elas são o eixo principal. Agora, nós estamos apontando no nosso programa que para garantir essas três principais políticas públicas, é necessário fazer uma inversão de prioridades, porque hoje os governos eles não priorizam esses três setores tão importantes, esses três serviços tão importantes para a população, desde o nível federal, desde o governo federal, passando pelos estados e passando pelos municípios. Então, nós estamos fazendo essas denúncias e também dizendo que, no nosso governo, quem vai ter a prioridade não vai ser o lucro das empresas, vai ser o atendimento das necessidades dessa população. É isso. Você, no seu programa, você falou também sobre segurança. Eu tive a oportunidade de ler o programa de todos os partidos, inclusive do seu. E você também pretende fazer uma mudança na questão da polícia militar. Eu gostaria que você explicasse melhor exatamente como é que você vai se posicionar sobre essa questão. Exato. O que é que ocorre? Há um movimento nacional já pela desmilitarização da polícia militar e pela unificação da polícia civil e polícia militar, por vários motivos. Um deles é que há um choque de funções entre as duas polícias, sobre a questão da investigação e da segurança ostensiva, da repressão, quando é necessário. Então, em vários países, inclusive, não existe polícia militar, existe uma polícia civil que faz as duas coisas. Então, há todo um debate, inclusive pesquisas apontam que 77% dos policiais no Brasil querem a desmilitarização. Isso é um aspecto. O outro é que o treinamento, a filosofia que impera dentro da polícia militar é como se os policiais estivessem indo para uma guerra. O treinamento é extremamente agressivo. Já há, inclusive, várias denúncias de policiais que adoeceram, até que morreram, pela forma como são feitos os treinamentos para serem os policiais. E tem como base as guerras, porque a filosofia é das Forças Armadas, do Exército. Então, por isso eles têm uma hierarquia forte dentro da Polícia Militar, que, inclusive, beneficiam, inclusive as altas patentes é que recebem as promoções. Os soldados, os cabos, os policiais, que são a grande maioria, estão com os piores salários. Esses que são expostos às piores condições de atendimento, de serviço, às piores condições de trabalho, têm a jornada extensa de trabalho, estão expostos o tempo todo ao risco de morte, inclusive, e ganham salários irrisórios. E, além do mais, quando se levantam e fazem uma greve, são presos. Então, nós achamos que a polícia ela deve ser uma só. E civil, ela deve ser civil, assegurando o direito de todos os policiais à sindicalização, à greve. E a outra coisa que nós defendemos é que essa polícia ela seja controlada pela população, que tenha os conselhos populares de segurança, para que haja uma relação mais próxima dos policiais com a comunidade e que a população consiga fazer o controle, porque a população ela pode sim participar desse processo de segurança pública e principalmente colocando as suas necessidades. Perfeito. Simone, eu teria aqui outras perguntas a fazer, mas infelizmente sempre acontece isso. Todo o programa o diretor fica mostrando que o tempo passou. Tá legal. Infelizmente, vamos encerrar a nossa entrevista sem que eu tenha lhe feito algumas outras perguntas, mas em outro momento, certamente, com certeza virei. E agradeço a você, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite nessa entrevista elucidativa, muito para o nosso telespectador. Muito obrigada, Nelson.
E a você, meu caro amigo telespectador, minha amiga telespectadora, a gratidão pela sua audiência e a certeza de que no próximo programa Ponto de Vista você terá aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal.